Sejam todos bem-vindos para mais uma aula do CPC comentado para estudantes. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo acerca da gratuidade da justiça e vamos fazer a leitura do artigo 100, 101 e 102 do CPC. Então fiquem comigo. Bom, pessoal, antes de iniciar nosso estudo, fica sempre a recomendação para aqueles que têm interesse em se aprofundar no mundo do direito processual civil, se cadastrar na nossa lista chamada Diário do Processualista, que eu estou colocando na tela aí para vocês. Há o link aqui abaixo na descrição para que você possa fazer seu cadastro. E a partir de agora, todos aqueles interessados que se cadastrarem no nosso Diário do Processualista vão estar concorrendo também mensalmente uma cópia da minha obra chamada Negócios Jurídicos Processuais Atípicos, né? Vai ser sorteado mensalmente e vai estar recebendo uma obra em casa. Então, fica a dica aí, uma grande oportunidade para todos, tá bom? Bom, pessoal, vamos iniciar o estudo de hoje, então, fazendo a leitura dos dispositivos. Vamos começar pelo artigo 100, que é o nosso primeiro. Ele diz assim, artigo 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples a ser apresentada no prazo de 15 dias nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Então nós estamos falando aqui da possibilidade de se questionar, né? Se questionar esse pedido de gratuidade da justiça. E obviamente que a parte contrária ela tem interesse em questionar e tentar impugnar a gratuidade da parte contrária, porque isso inviabiliza, causa, né, obviamente um obstáculo a mais para a parte contrária estar demandando essa ação, sem contar que nós temos a situação das despesas processuais, especialmente a situação dos honorários de sucumbência. Se há o deferimento da gratuidade da justiça, também há o deferimento em relação aos honorários sucumbenciais. Então é natural, né, que o advogado da parte contrária questione o deferimento dessa gratuidade para que possa receber, né, os honorários de sucumbência. Vamos fazer a leitura agora do parágrafo único, que diz assim: revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública Estadual ou Federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. Então nós estamos falando até da possibilidade de uma penalização dessa parte que faz o requerimento indevidamente. Então, revogado o benefício, a parte, além de pagar as despesas processuais, caso fique constatada a má-fé, ela pode pagar até o décuplo, né, do valor das custas a título de multa. Então isso é muito sério. Por isso que quando a parte vem requerer ao juízo o benefício da gratuidade, ela tem que agir com responsabilidade e não meramente tentando economizar, né, um valor acerca dessa despesa processual. Vamos para a leitura do artigo 101, que diz assim: contra a decisão que indeferir a gratuidade ou que acolher pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Então nós estamos falando do momento em que houve deferimento ou indeferimento. E caso haja, né, o indeferimento dessa gratuidade, a parte que se sente prejudicada, ela pode tentar buscar uma nova decisão em via recursal. Se tratar de uma decisão interlocutória, obviamente ela vai atacar essa decisão através de um agravo de instrumento. Mas se tratar de uma sentença, ele vai tentar atacar essa decisão por intermédio aí de uma apelação, né, que são os recursos adequados para cada momento do processo. Esse é um tema que nós vamos discutir com mais tranquilidade um pouco mais para frente. Vamos para a leitura do parágrafo primeiro, que diz assim: o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Então, nós vamos ter que aguardar esse relator, quando ele recebe, né, o recurso, né, no seu juízo de admissibilidade inicial, né, ele vai pegar e fazer uma análise do recurso para verificar se preenche os requisitos, né, para concessão desse benefício em sede recursal. Parágrafo 2º. Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Então percebam, se não houver o recolhimento, né, caso seja indeferido esse benefício e não haja o recolhimento, nós estamos falando da possibilidade de nem se conhecer o recurso. A parte vai ser prejudicada. Então o recolhimento das custas processuais tem o condão de acabar acarretando a extinção do processo. Isso é muito grave. E agora, por fim, vamos ao artigo 102, que eu coloco na tela. Ele diz assim: sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas
de cujo adiantamento foi dispensado, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas em lei. Então, nós estamos falando aqui daquelas custas remanescentes, né, das despesas que ocorrem no decorrer do processo, que não são recolhidas, né, e que o processo acaba tramitando, né, e tendo continuidade. Então, no fim do processo, sobrevindo o trânsito em julgado, né, vai ter a intimação da parte para que realize o pagamento, né, de todas essas despesas que foram adiantadas ali, né, ou dispensadas. Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito. Tratando-se do autor e nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito. Então, tem uma situação muito grave, né? A parte ela tem que fazer o recolhimento dessas custas, realizar o pagamento, né? Inclusive sob pena do processo ser extinto sem resolução do mérito. Então, a sentença ela tem efeito, vai gerar um efeito, uma coisa julgada sem resolução do mérito. Ela é como se não tivesse sido julgado a matéria, né? Então, há uma coisa julgada meramente formal. Então, isso é muito grave.